Capítulo 76 É só uma pegadinha. Como é que eu não sabia disso? Eu sou um rei, mas parece que um transcendente sabe mais sobre a família do que eu. Goto reclamou. Enquanto ele foi iluminado pela história, ele não pode deixar de ficar descontente com sua ignorância anterior. O supervisor quase tropeçou ao ouvir a pergunta. Cof, cof, sinto muito por isso. Acho que também não sei por quê. Ele se desculpou rapidamente. Ele estava apenas tentando usar a história para criar uma boa impressão. Ele não queria que seus esforços levassem a algo ruim, então não havia como dizer a Goto o motivo de sua ignorância. Soverik sabia, porque não era tímido o suficiente para se importar com os sentimentos de Goto. Ele abriu a boca e disse: talvez seja, porque você não é um verdadeiro descendente da família. Você não tem a linhagem do ancestral. Provavelmente é por isso. A atmosfera ficou estranha quando ele disse isso. Você quer dizer que a floresta é um poderoso ser senciente de árvore? Eu nunca pensei sobre isso dessa forma. Quão poderosa ela é? Mila perguntou ao supervisor. Sua pergunta mudou o foco da conversa. O supervisor tossiu. Ele ficou feliz com a mudança de assunto. Não tenho certeza, mas o que sei é que é capaz de matar soberanos. Também é capaz de monitorar todas as atividades que acontecem na cidade. Os olhos de Mila se estreitaram. Ela pensou no fato de que a cidade foi construída para aliviar o tédio da árvore e que a árvore gostava de ouvir histórias. O poder de um soberano de direito é capaz de muitas coisas. A árvore está nos espionando? Ela perguntou. A supervisora evitou o olhar dela e respondeu. Não sei. Soverik estava começando a achar Mila irritante. Ele queria perguntar a ela qual era o ponto de sua pergunta. É daí se a árvore 11 está ouvindo. Que diferença faz? As plantas estão ao nosso redor e, é fato que elas nos ouvem. Eles podem falar uns com os outros e, conosco, mas nós os ignoramos, porque não conseguimos entender. De repente, você se sente escutado quando descobre que as plantas não são as coisas estúpidas que você pensava que eram. Ele não suportava o fato de que alguém queria difamar uma árvore. Ignorância é apenas felicidade. Eu me pergunto o que ela vai pensar se souber que também posso ouvir a conversa dos sentidos divinos. Ele riu para si mesmo. Kaila estremeceu, ao pensar em um ser senciente observando e ouvindo. Isso é assustador. Ela olhou em volta com desconfiança. O supervisor queria zombar e dizer se você tivesse a linhagem da família, não acharia nada assustador. Afinal, vocês são estranhos. Mas ele não ousou dizer isso pelo bem de sua vida. Mila poderia ter uma explosão emocional que lhe custaria a vida. Embora seja verdade que existe lei e ordem na cidade e o assassinato é proibido, homicídio culposo é outra coisa completamente diferente. Suspirou aliviado ao ver que se aproximavam da porta da sala de avaliação. Ele decidiu usar a próxima pesquisa para mudar de assunto. Parece que já chegamos. Agora podemos iniciar o processo. Ele abriu a porta rapidamente e todos o seguiram para dentro da sala. Havia pessoas dentro da sala esperando por eles, eles ficaram ao redor de um grande cubo de cerca de 3 metros de cada lado. Esta máquina é o equipamento da Leaf Survey que realizaria a avaliação. A máquina era preta com linhas douradas de runas gravadas em sua superfície. Parecia perfeito com apenas uma única abertura na lateral. Ele estava fazendo um zumbido baixo enquanto operava e as runas douradas estavam piscando com luz. Parecia uma criatura estranha de um certo ângulo, em vez de uma máquina sem vida. A máquina foi verificada e aquecida antes da sua chegada. Não haverá atrasos. Podemos começar. Uma policial se aproximou deles. Sua aparência surpreendeu a família, com Litori sendo a mais impactada. Este oficial não parecia um macaco sábio de batalha, suas feições eram serpentinas. Ela não tinha pelo, apenas escamas, e sua cauda não era preensil que os macacos sábios de batalha possuíam. Ela pertencia a uma raça rival dos macacos sábios de batalha, mas agora, quase foi caçada até a extinção. Esta raça em particular, foi uma das raças mais perigosas que o sábio de batalha já lutou, eles pareciam projetados para caçar macacos sábios de batalha. Eles viviam em árvores, como o sábio de batalha, eles eram incrivelmente ágeis como uns macacos sábios de batalha. Assim, o sábio de batalha perdeu suas vantagens de mobilidade na floresta.
Essa raça era astuta, silenciosos e eram caçadores pacientes com capacidades de rastreamento aterrorizantes, que gostavam de caçar e comer macacos sábios de batalha. Sua incrível defesa inata tornou os esforços do sábio da batalha inúteis em um confronto. O sábio da batalha acabou vencendo a luta pela sobrevivência, por causa de sua inteligência superior e do desenvolvimento de armas capazes de quebrar suas escamas. A raça dos monstros, serpentinos, tinha vantagem em proezas físicas, mas perdia na área de inteligência e capacidade de aprendizado, o que levou ao seu desaparecimento. Mesmo agora o nome da raça é tabu e não deve ser mencionado. Eles são usados para assustar as crianças, são praticamente pesadelos. Sua incrível defesa inata tornou os esforços do sábio da batalha inúteis em um confronto. O sábio da batalha acabou vencendo a luta pela sobrevivência, por causa de sua inteligência superior e do desenvolvimento de armas capazes de quebrar suas escamas. A raça dos monstros, serpentinos, tinha vantagem em proezas físicas, mas perdia na área de inteligência e capacidade de aprendizado, o que levou ao seu desaparecimento. Mesmo agora o nome da raça é tabu e não deve ser mencionado. Eles são usados para assustar as crianças, são praticamente pesadelos. Sua incrível defesa inata tornou os esforços do sábio da batalha inúteis em um confronto. O sábio da batalha acabou vencendo a luta pela sobrevivência, por causa de sua inteligência superior e do desenvolvimento de armas capazes de quebrar suas escamas. A raça dos monstros, serpentinos, tinha vantagem em proezas físicas, mas perdia na área de inteligência e capacidade de aprendizado, o que levou ao seu desaparecimento. Mesmo agora o nome da raça é tabu e não deve ser mencionado. Eles são usados para assustar as crianças, são praticamente pesadelos. A raça dos monstros serpentinos tinha vantagem em proezas físicas, mas perdia na área de inteligência e capacidade de aprendizado, o que levou ao seu desaparecimento. Mesmo agora o nome da raça é tabu e não deve ser mencionado. Eles são usados para assustar as crianças, são praticamente pesadelos. A raça dos monstros serpentinos tinha vantagem em proezas físicas, mas perdia na área de inteligência e capacidade de aprendizado, o que levou ao seu desaparecimento. Mesmo agora o nome da raça é tabu e não deve ser mencionado. Eles são usados para assustar as crianças, são praticamente pesadelos. O supervisor disparou para o policial: pare com isso, guarde isso. Seu sentido divino gritou com ela antes mesmo de começar a se mover. Ele a alcançou rapidamente e puxou um colar que ela estava usando. Sua aparência cintilou, e ela se tornou uma sábia de batalha normal. Sua reação foi rápida e decisiva, mas já era tarde demais. A visão das feições serpentinas invocou um medo primitivo na mente de Gaster e Litori. Eles poderiam ter escolhido lutar, ou fugir se o oficial tivesse escolhido uma forma mais fraca da terrível espécie, mas sua forma atual os fez desistir. O desespero cresceu dentro deles. Gaster escolheu sentar no chão e começou a chorar. Ele estava chorando por sua mãe como uma criança. A reação de Litori foi pior, sua inteligência se tornou sua ruína e ela entrou em catatonia. Ela congelou, porque sua mente estava dizendo a ela que a resistência era inútil. Risos ressoaram de dentro da sala. Os oficiais estavam rindo, mas a visão do rosto grave de seu supervisor logo abafou seu entusiasmo. Ok. A policial feminina estava confusa, ela fez sua parte bem o suficiente, então por que o supervisor saiu do roteiro? Outro policial se aproximou deles, ele perguntou baixinho: qual é o problema, chefe? Nós uns pegamos, bem, pelo menos 2 deles. Eu não pedi para você fazer isso, de quem é a ideia? O supervisor rosnou. Mas você nos pediu, para nos prepararmos para uma avaliação de vida esta manhã. A policial disse em sua defesa. Foi a minha vez, então usei a fantasia de ilusão para assustá-los. O supervisor esfregou a ponta do nariz. Seus subordinados não eram realmente culpados. Esse ato faz parte da tradição deles, afinal, foi culpa dele não ter impedido dessa vez. Ele deveria tê-los avisado para não agirem como de costume. Ele se aproximou da família com um sorriso de desculpas, enquanto esperava que Mila não o transformasse em mingau. Mila e Goto tentavam acalmar as 2 crianças ansiosas. Eles tinham um poderoso senso divino e foram capazes de dizer que o que estavam vendo era falso. Sinto muito. O supervisor começou. Não foi intencional. É uma tradição que foi transmitida desde antes do meu tempo. É apenas uma brincadeira boba e eu deveria ter avisado para não executá-la desta vez. Ele falou em voz alta e rapidamente. A policial também se aproximou deles, trouxe doces que ofereceu para aliviar o medo. Veja, eu sou normal.
Eles recuaram no início, foi só depois de examiná-la de perto que Gaster e Tori finalmente se acalmaram. Mas eles não receberam seus doces, eles ainda estavam cautelosos com ela. Goto estava fervendo. É melhor você ter um bom motivo para a brincadeira. A postura ameaçadora de Goto lembrou ao supervisor que ele estava, na verdade, contra duas potências. A aura de Mila o fez esquecer essa parte. Quando a máquina foi construída para uso, sua aparência era muito intimidante para as crianças. Elas tinham medo de serem seladas nela e se recusavam a usá-la. Decidiu-se que o medo da máquina deveria ser eliminado de uma forma ou de outra e alguém recomendou que assustassem as crianças com outra coisa. Nada funcionou por um tempo até que aquela espécie específica fosse usada. O processo se tornou uma tradição de brincadeiras desde então. Honestamente, não foi uma brincadeira de mau gosto. Teria sido melhor se tivesse funcionado com todos. Mila disse olhando para o estoico Soverik. Ela estava se referindo ao fato de que Soverik não estava com medo. O supervisor deu um suspiro de alívio. Ele não morreria por causa de uma simples pegadinha. Capítulo 77 Você quer que eu morra? Ele agradeceu a mamãe Cell por estar aqui para explicar a situação, as coisas poderiam ter piorado em sua ausência. Seus subordinados não eram transcendentes, então eles não conheciam a história da tradição, apenas que é uma tradição. Você tem um filho tão impressionante. Ele elogiou. Claro. Ela disse com orgulho, mas sua mente estava em outra coisa. A brincadeira deu a ela uma ideia de como administrar o problema que era seu filho mais velho. Ela só tinha que encontrar algo que Soverik temesse e ela seria capaz de entender uma fraqueza dele. O fracasso da brincadeira anterior também a fez perceber que seria difícil encontrar essa fraqueza. Outro policial entrou na conversa. Ele elogiou seu filho deve ter uma vontade de ferro ou não herdou o medo. A presença de memórias ancestrais pode criar uma fraqueza que não deveria existir, especialmente em cenários como este. As espécies terríveis desapareceram, mas o medo delas ainda está muito presente. O pior é que alguns medos se tornam mais proeminentes, por causa de memórias vagas, ou exageradas passadas de geração em geração. A fonte do medo torna-se aterrorizante devido à amplificação geracional. É uma das fraquezas de uma linhagem real, a herança do medo é das fraquezas. Muitos dos oficiais abordaram Soverik com interesse. Um deles deu-lhe um polegar para cima. Bom garoto, qual é o seu nome? Soverik ignorou todos eles. Ficar de pé por tanto tempo não era uma sensação agradável, especialmente quando ele estava condensando seu núcleo de vitalidade. O processo foi doloroso, o suficiente sem a adição de uma piada sem graça. Ele se virou para o supervisor. Podemos começar, agora? Sim, nós podemos. O supervisor atendeu. Então ele olhou para uns oficiais. Faça seu trabalho. Sua voz era severa como gelo. Ele os invejava um pouco. Eles estavam fracos demais para perceber que estavam diante de predadores. Suas mentes, ainda, estão trancadas dentro de seus corpos ao contrário dele, então, eles não conseguiam entender a força das pessoas cujos filhos estavam traumatizando. Ignorância é uma benção. Ele resmungou para si mesmo. A brincadeira pode ser uma tradição inofensiva, mas às vezes há repercussões futuras. Já aconteceu várias vezes no passado em que uma criança que eles assustaram para se mijar voltou para se vingar. O pior é que eles geralmente vinham buscá-lo porque a maioria das pessoas que participaram da brincadeira havia morrido. Mas a pegadinha não podia parar, porque assim como a cidade, ela teve sua história de origem. O mundo se torna um lugar peculiar quando a história não se perde e o passado não é uma vaga lembrança, porque há pessoas que viveram tanto tempo. Uns oficiais correram de volta para a máquina e começaram a pressionar runas em sua superfície. O remendo quadrado ao lado da máquina se abriu e se alongou para revelar uma plataforma horizontal. Um oficial apontou para a plataforma. Deite-se aqui. Não se preocupe, é confortável. Soverik subiu nele e se deitou. A plataforma foi forrada com um material macio e confortável ao toque. Outros oficiais juntaram-se para amarrar Soverik à plataforma. Eles usaram cintos e fivelas presos à plataforma para restringir seus movimentos na plataforma. Não se preocupe, este é o procedimento padrão. Para que a avaliação seja bem-sucedida, precisaremos do mínimo de movimento possível. Você está seguro? Quando terminaram, Soverik estava amarrado à plataforma com tanta força que não conseguia se mexer.
Sua cabeça, braços, peito, perna, coça e cauda eram presos por cintos grossos. A família estava assistindo de lado. Todos eles tinham olhares peculiares em seus rostos. Posso ver, porque as crianças ficarão com medo disso, disse Kayla. Ela se perguntou se seria capaz de manter a calma em tal situação. Amarrado a uma mesa e alimentado na barriga de uma máquina de aparência estranha. A máquina não a assustava, era o ato de restringi-la que não lhe agradava. Ela não gostaria de estar à mercê dos outros e sujeitar-se a Deus sabe o quê. Não assuste as crianças. Goto a impediu de lançar mais palavras indutoras de medo. Seus filhos já pagaram o preço de serem traumatizados, seria um grande desperdício se eles ficassem com muito medo de passar pela avaliação. Os policiais verificaram cada correia para garantir que tudo estava em ordem antes de dar o sinal verde. Mais runas foram pressionadas, e mais runas brilharam antes que a plataforma começasse a se retrair de volta para a máquina. Para Gaster e Litori, parecia que a máquina estava comendo Soverick. Os oficiais estavam se movendo, verificando coisas e pressionando runas. O supervisor, por sua vez, verificava o trabalho dos oficiais, ele não queria que nada desse errado. Se algum acidente ocorresse, não seria por causa da máquina. A máquina foi experimentada e testada ao longo de incontáveis anos e operações, a única margem de erro seriam os operadores. Isso teria sido fácil de conter se a máquina tivesse sua inteligência artificial, ou pelo menos um espírito de operação, mas essa ideia foi abatida. A ideia de que a máquina estava ligeiramente viva, ou senciente de alguma forma não caiu bem com os usuários pretendidos, mesmo após o susto da pegadinha. Enquanto isso, Soverick permaneceu calmo dentro da máquina. Ele só esperava que tudo acabasse logo e ele pudesse voltar para seu quarto e conversar com seu único amigo. Por favor, mantenha a calma. Uma voz falou através de um dispositivo de áudio oculto. Pare de me dizer, para ficar calmo. O fato de você enfatizar isso é contraproducente. Anotado. Quer ouvir alguma coisa? Não, obrigado. Observado. Então todos os sons cessaram. Soverick achou a brancura vazia do interior combinada com o silêncio total reconfortante. Isso o lembrou da solidão do refinamento. A avaliação começou silenciosamente. Tudo está indo muito bem e levará apenas 10 minutos. O supervisor disse à família que esperava. Isso não está certo. Um oficial exclamou. O supervisor correu para o oficial. Você não poderia ter apenas me informado em particular, em vez de gritar para toda a sala? Você quer que eu morra? Ele amaldiçoou silenciosamente. O que você quer dizer? O que não está certo? Ele disparou a pergunta com pressa. A ligeira demora na resposta enfureceu o supervisor. A capacidade de processamento mental dessas pessoas é realmente um lixo. Ele empurrou o oficial e examinou ele mesmo o painel de exibição. Isso não pode estar certo. Ele também exclamou. Ele queria que o oficial estivesse errado, mas o que viu também o surpreendeu. A máquina pode estar com defeito. Ele se perguntou. Mila e Goto estavam em cima dele, ainda mais rápido do que ele em cima do oficial. O que não está certo? Mila questionou com uma voz de aço. Goto permaneceu em silêncio, mas estava pronto para causar sérios danos se algo desse errado. Ele estava farto e alguém iria pagar por isso. Sua paciência só poderia demorar muito antes que ele se encaixe. Não há nada de errado com a máquina, ou com seu filho. Só que os resultados da avaliação parecem exagerados, quase inacreditáveis. Detalhes, exigiu Mila. Diz aqui que seu filho pesa 105,69 quilos. O que há de errado nisso? Goto entrou em pânico. Ele sabia que seu filho era um pouco mais pesado que seus irmãos, mas não havia prestado atenção especial a isso. Qual é a diferença entre 50 quilos, 100 quilos ou 1000 quilos? É tudo a mesma coisa para um rei da lei. Será que sua negligência causou danos a seu filho? Uma criança de sua idade deve estar em torno de 50 quilos e, no máximo 60 quilos. Ele quebrou o limite por uma ampla margem. O supervisor lutou para encontrar suas palavras, mas felizmente a comunicação através do sentido divino era emocionalmente intuitiva. Mas mesmo isso não foi suficiente para acalmar a ansiedade da dupla. Isso é ruim? Goto perguntou. Ele só queria saber o significado, não os detalhes agora. Não parece ruim, apenas inacreditável. Eles estavam prestes a ser substituídos, mas o supervisor continuou.
O que é ruim é o nível de vitalidade dele. Como ele está vivo? É mais do que inacreditável, deveria ser impossível. Ele questionou em descrença. As células do menino estão proliferando em um ritmo insustentável, a integridade do tecido deveria degenerar com as células estourando pelas costuras com tanta vitalidade. As cadeias genéticas não seriam capazes de acompanhar a velocidade de desintegração e deveriam entrar em colapso. Mas ou as células de alguma forma encontraram uma maneira de ficar estáveis e estão canalizando toda a vitalidade para um único local. Isso é praticamente impossível. Seu sentido divino gritou para todos ouvirem. Dizem que tudo em excesso faz mal. Até a água, componente necessário à vida, é capaz de envenenar um ser vivo em volume suficientemente excessivo. A própria água potável não pode ser muito pura, ou afetará a função do sistema corporal. Capítulo 78 Bom demais para ser verdade. A visão de tanta vitalidade pura reunida em ordem sincronizada em um único local, era simplesmente estonteante. O supervisor e os oficiais ficaram todos chocados. A vitalidade é uma coisa boa no sentido geral das coisas, pode-se dizer que nunca é suficiente, mas isso não é verdade. Se a vitalidade de um organismo continuar a agir sem limites, o organismo morrerá por falta de energia. Isto é, se puder suportar o estresse do crescimento e divisão celular acelerados. Algumas coisas não devem ser feitas, não importa quanta energia você tenha. No caminho do refinamento do corpo, a formação do núcleo de vitalidade é o segundo estágio. Quando o corpo foi melhorado até certo ponto, ele atingirá um limite de melhora devido ao treinamento adicional. As células ficarão mais fortes e sua atividade aumentará. Este aumento na atividade resultará na disponibilidade de excesso de vitalidade. O excesso de vitalidade será então canalizado para a criação de um novo órgão. Este órgão é o núcleo de vitalidade e é responsável pela conversão de mana em uma forma que as células possam usar. A maioria das espécies no reino dos altos céus não pode usar mana diretamente, as células devem primeiro ser capazes de fazê-lo. Há exceções, como espécies talentosas e membros de espécies com linhagens suficientemente poderosas, como dragões. Este desenvolvimento especial, com Soverick criou muitas perguntas que estavam girando em suas mentes. Como é que as células não se separaram? Como o menino ainda está vivo? O que estava causando o aumento na produção de vitalidade? De onde veio toda a energia necessária para a produção de vitalidade? As linhagens podem ter melhorado o potencial da prole, mas nem isso parecia capaz de explicar o que eles estavam vendo. Se eles ignoraram essas questões, há outra questão convincente. Onde toda essa vitalidade poderia estar indo? O supervisor examinou os registros para garantir que o pico de vitalidade não se devesse a uma reação anormal a alguma coisa. As coisas seriam ruins para ele se o menino sofresse de uma condição desconhecida, agora e morresse por causa disso. Quando não conseguiu encontrar nada de errado, olhou para a imagem do garoto calmo na máquina de pesquisa de vida. Como ele não conseguiu encontrar nada de errado por enquanto, ele decidiu esperar até que a pesquisa terminasse para uma investigação mais aprofundada. Posso ter exagerado. Tudo parece bem, sua vida não parece estar em perigo. Não é de admirar que ele esteja maior do que o normal. Pode ser apenas um surto de crescimento. Não saberemos mais até um exame mais aprofundado. Ele concluiu. Ele estava tentando aliviar o medo de Mila e Goto quando outro policial o cutucou gentilmente. Chefe, você precisa ver isso. O coração do supervisor afundou. Ele se arrependeu de vir aqui agora. Quem disse que eu deveria vir aqui? Ele gemeu. Eu poderia tê-los deixado na entrada do prédio depois de cumprimentá-los, mas não o fiz. Eu poderia tê-los deixado quando os trouxe aqui, mas não, eu fiquei. Aqui estou eu agora, senhor. Eu quero que goste de mim, desesperado por favor e perdão. Ele só podia esperar que não fosse nada sério. Ele cerrou os dentes e perguntou. O que é agora? O oficial apontou para outro painel que mostrava o resumo do talento da linhagem. Ele zombou e olhou os dados. Ele exclamou. Seu cérebro podia entender o que ele via, então, ele era capaz de entender o que estava vendo. O problema era que ele não queria entender. Ele leu a pequena lista de afinidade e talento elementar novamente. Talvez eu tenha lido errado da primeira vez. Afinal, ninguém é perfeito. Disse a si mesmo e releu a lista. Outra má notícia? Perguntou Mila. Não, não são más notícias. São boas notícias.
Boas demais, na verdade. Ele começou a rir histericamente. O que é? A voz de Mila o tirou de sua pequena crise existencial. Diz aqui que seu filho tem uma afinidade elementar com terra, fogo, ar, água, luz, escuridão, tempo, espaço e causalidade. E todos eles estão no nível divino. Ele respondeu levemente, como se estivesse acostumado a ver coisas assim. O quê? Isso é simplesmente impossível. Goto exclamou. O supervisor estava fazendo piadas em um momento tão crítico. Ele franziu a testa. Estou desapontado com a qualidade do serviço oferecido aqui. Como você pode ter tempo para brincar? O que está realmente acontecendo? Como poderia não ser uma piada? Existem graus de talentos. Do mais baixo ao mais alto, o nível de talento é baixo, médio, alto, superior e divino. O nível divino, também chamado de nível transcendente de talento, só pode ser encontrado em crianças com linhagem real. É por isso que a maioria deles alcançará facilmente o nível transcendente. Não era estranho que um talento de nível divino aparecesse considerando a qualidade da linhagem de Soverick. Mas dizer que ele tinha 9 talentos de nível divino, era simplesmente absurdo. O que mais poderia ser senão uma piada? O supervisor ficou sem palavras. Ele estava sendo acusado de fazer uma piada. Ele não ousaria brincar depois da brincadeira anterior. Ele olhou para uns outros policiais como se dissesse: faça o seu trabalho. Eu nem deveria estar aqui de qualquer maneira. Mas uns outros oficiais estavam hesitantes. Um deles deu um passo à frente, pensou um pouco, antes de dizer: a menos que a máquina esteja mentindo, esse é o caso. Você ao menos sabe o que está dizendo. Como alguém pode ter tantos talentos? Goto gritou. Uma mão o deteve. Não acho que eles estejam brincando, disse Mila. Ela estava muito mais composta em comparação com todos ao redor que ainda estavam incrédulos. Ela tinha algumas informações privilegiadas sobre a linhagem, mas esperava estar errada. A quantidade e a diversidade dos fragmentos da lei em sua linhagem eram incompreensíveis. A dificuldade de seu avanço também aumentou com essa enorme quantia. Sua afinidade inata era a terra, mas se transformou em uma confusão de afinidades devido à linhagem. Lembrei-se dos olhos de Soverick. Seu tom era suave, mas determinado. Eu não quero acreditar nisso. Goto agarrou a mão dela. Diga-me que eles estão mentindo. Ele implorou a ela. Ela desviou o olhar, seus olhos suplicantes eram muito difíceis de olhar. Ela balançou a cabeça. É verdade. Acredite. Então você? Ele manteve uma leve esperança. Eu mesmo. A resposta dela o atingiu com força, ele não aguentou, então, ele desabou. Suas pernas ficaram moles e ele caiu no chão. Há muitas coisas que ele não sabe sobre seu filho mais velho. Mas o que ele sabia o fez perceber algumas coisas e o que aconteceu esta manhã o confirmou. Ele não sabe que Soverick é o ancestral origem de sua linhagem, mas sabia que Goto e Mila tinham as mesmas linhagens. Mila disse isso a ele antes de partir para sua descoberta. Ele sabia que Soverick tinha múltiplas afinidades elementais desde o momento em que viu os olhos multicoloridos de Soverick. A linhagem é uma coisa poderosa, é uma coisa se não for despertada, mas, uma vez que seja, deve ser expressa. A expressão levará a uma mudança na aparência externa, afinidade elementar e personalidade. As mudanças são semelhantes em pessoas da mesma linhagem. É por isso que ele sabia que algo deu errado com a descoberta de Mila quando ela não se parecia com Soverick. Poderia ser considerado uma coisa boa para uma criança ter tantos talentos. Isso significa que a criança pode escolher entre uma ampla gama de opções para se concentrar ao decidir seu caminho. Essa é a principal razão pela qual fazem a avaliação de vida, para saber qual é o potencial de uma criança. Mais talento nem sempre é melhor. A necessidade de selecionar algumas para focar é, porque quanto mais leis estiverem contidas em um caminho, mais difícil será esse caminho. Como um rei da lei, Goto sabia sobre conceitos, um único talento divino é suficiente para criar um conceito. Mais talentos podem criar um conceito mais poderoso, mas exigirá mais energia, alma e vontade. O mais alto que ele já ouviu falar é o famoso requisito para a posição de Lorde do Reino, que era a combinação de 6 leis. O segundo mais alto que ele ouviu são 3 leis. O ancestral da família Gastorix usava apenas 2. O próprio Goto planejou usar apenas uma lei para seu caminho, o que ainda é extremamente difícil para ele alcançar, porque ele não tem nenhuma linhagem para fornecer ajuda.
A má notícia, aqui, é que uma criança terá toda a sua vida para decidir qual caminho seguir. Um titã não tem mais essa escolha. Ou você consegue, ou morre tentando. Ele vai lutar para fazer um conceito de lei, mas sua esposa terá que lidar com um conceito de 9 leis. A dificuldade, só, pode ser imaginada. Capítulo 79. Jogue um osso para eles. No momento em que ele viu sua esposa, depois que ela chegou, ele sabia que ela também havia sido afetada pela linhagem, mas esperava que seus efeitos fossem limitados considerando seu nível de força. Ele estava em negação, por um tempo, mas uns eventos desta manhã destruíram suas esperanças. Soverik tinha múltiplas afinidades elementais e Mila também. Agora era indiscutível, um fato. E com isso, veio a percepção de que sua esposa iria morrer. Eles não iriam mais se tornar parceiros eternos ao longo da vida, como ele imaginou. Ela não era um lorde do reino, e mesmo se fosse, suas esperanças de sobreviver ainda seriam escassas. O requisito para se tornar o senhor do reino não foi cumprido por bilhões de anos, e uma prova da dificuldade de criar um conceito de 6 leis que ainda é um passeio no parque em comparação com o obstáculo de Mila. Talvez apenas o lendário reino imortal verdadeiro possa realizar tal milagre. E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado, se eu não a pedisse para gerar nossos filhos. Sua mente se encheu de pensamentos de autocensura e angústia. Ele se culpou pelo que aconteceu. Não fiquei assim. Eu sei o que você está pensando. Não foi sua culpa. Mila transmitiu a ele. Mas isso é controlese. Seus filhos estão observando e você parece patético agora. Ele podia sentir a desaprovação dela. Você está certo. Eu deveria ser forte por nossos filhos. Já pagamos o preço por tê-los. Assim é melhor. O que importa se eu nunca vou me tornar um soberano da lei? Não é como se eu pudesse ter chegado a este nível com segurança sem esta linhagem de qualquer maneira. Devo concordar com isso? Goto perguntou com um pequeno sorriso. Ele havia aprendido que, às vezes, um simples comentário pode ser uma armadilha. Não importa se você concorda ou não. A verdade é que não somos particularmente talentosos, as chances de nos tornarmos imortais são minúsculas em primeiro lugar. Íamos morrer mais cedo, ou mais tarde, então vamos aproveitar o tempo saímos juntos. Você está certo. Devemos cuidar um do outro em vez disso. Você é minha rocha. Goto agarrou a mão dela. A pesquisa continuou enquanto Goto enfrentava a realidade de perder sua esposa. A supervisora percebeu que algo sério estava acontecendo com a dupla de adultos. Ele ordenou que todos dessem algum espaço e mantivessem o silêncio. Assim, quando os policiais perceberam outro detalhe anormal nos dados, fizeram questão de informar o supervisor sem chamar muita atenção. Os dados indicaram que a alma de Soverik apresentava níveis elevados de atividade. Eles tinham visto muitas coisas estranhas em suas vidas, mas ainda não conseguiam entender o que os dados significavam. O trabalho da máquina era apresentar dados, o trabalho deles era fazer interpretações e oferecer conselhos direcionados que aproveitariam as informações que obtivessem. No caso do Soverik, os dados eram estranhos e simplesmente não batiam, parecia que faltava algo para explicar os fenômenos que eles estavam vendo. Havia apenas um monte de perguntas sem resposta. Um menino de sua idade e nível de força não deveria mostrar nenhuma leitura de alma, porque ele não despertou seu espírito. Mas aqui estava ele, com uma elevada atividade anímica. Vamos esperar até que tudo acabe antes de tomar uma decisão. Ainda pode surgir alguma coisa para esclarecer nossas dúvidas. O supervisor disse aos oficiais. Os oficiais concordaram com ele. Era assim que eles costumavam fazer as coisas de qualquer maneira. A máquina vai funcionar, eles vão certificar-se de que está tudo bem, depois vão apresentar a informação aos pais após o inquérito. Se ao menos aquele oficial tivesse feito seu trabalho e não tivesse chamado a atenção deles para a anomalia nas leituras de vitalidade. Mas eles também não podiam culpá-lo, ele estava apenas fazendo seu trabalho. Uns desvios nos dados podem ter sido uma indicação de que algo está errado. Eles não tiveram que esperar muito. A máquina apitou para indicar que a avaliação foi feita. Uns oficiais roubaram e pressionaram algumas runas em rápida sucessão e Soverik foi ejetado. Então eles começaram a desfazer as correias e cintos. Soverik levantou-se e olhou em volta. Seu rosto permaneceu inexpressivo apesar do olhar fixo de todos. Posso ir agora? Ele perguntou. O supervisor não podia acreditar em sua visão, ele estava perdido.
Este não era o comportamento que ele esperava de alguém cheio de vitalidade. Se o Soverick estivesse cheio de energia e pulando, ele seria capaz de atribuir seu comportamento aos seus níveis de vitalidade. Mas o parecia, entediado fora de sua mente. Ok. Soverick perguntou, irritado. Eles estavam apenas olhando para ele. Os olhares eram bastante estranhos, mas ninguém respondeu à sua pergunta. Mila poderia pelo menos tê-lo rejeitado como sempre faz. O comportamento deles estava totalmente fora do personagem e ele suspeitava do porquê, mas continuaria a agir sem noção. O supervisor ficou intrigado. Ele queria despir o menino e chegar à raiz do problema. Ele interrompeu seu desejo quando se lembrou de quem eram os pais do menino. Ele teria que pedir permissão a eles e nenhum dos pais lhe daria permissão para qualquer investigação invasiva. Ele ficaria contente se eles permitissem um breve exame físico. Posso examiná-lo de perto? Ele perguntou a Goto e Mila. Vamos nos juntar a vocês, disse Goto. Isso vai demorar muito. Não tenho muito tempo a perder. Soverick reclamou em uma tentativa de evitar as investigações que ele sabia que seguiriam, depois que descobrissem as peculiaridades de seu corpo. Havia pouca chance de eles descobrirem algo que a máquina não tivesse descoberto, mas ele não estava disposto a arriscar. Ele prefere reduzir o risco, por menor que seja, do que subestimá-lo. O supervisor concordou. Isso é verdade. Isso não deve atrasar todo o processo. Ele disse antes de ordenar aos policiais que continuassem a avaliação das duas crianças restantes. Ele retomou sua marcha predatória em direção a Soverick. Soverick assinou, e resignou-se à inspeção que se seguiu. Como você está se sentindo? Goto perguntou preocupado. Eu sinto que você deveria parar de me tocar. Quero dizer, você está bem? Eu estarei se você parar de me tocar. Goto estava ficando exasperado com suas respostas sem brilho, mas não desistiu. Estamos preocupados com você, suas células estão produzindo muita vitalidade. Sua pergunta indicou a Soverick que eles não haviam descoberto nenhum problema sério com ele. Sua inspeção física também não rendeu nada. Eles não conseguiram descobrir muito sobre seu corpo. Foi tudo devido aos fragmentos da lei em seu corpo, eles distorceram os métodos usuais de inspeção, especialmente aqueles que são realizados pelo senso divino. Apenas um poderoso senso divino no nível de um soberano tem alguma chance de chegar perto dos resultados da máquina de levantamento de vida. No momento, eles não conseguem diferenciar sua vitalidade de sua massa muscular. Bem, não se preocupe comigo. Não é da sua conta. Eu sei o que está acontecendo com o meu corpo. Não é como se a sua preocupação tivesse alguma utilidade. Ele respondeu. Ele não caiu tão baixo que eles seriam capazes de ajudá-lo com algo que ele poderia fazer com os olhos fechados. Você sabe sobre sua condição? O supervisor ficou surpreso. Você deve nos dizer imediatamente, ordenou Mila. Seu tom de comando irritou Soverick. Ele queria dizer, você não manda em mim. Mas ele também queria que parassem com as sondas dos sentidos divinos. Era desconfortável e simplesmente desrespeitoso. Então ele decidiu jogar um osso para eles, mas eles devem trabalhar para isso. Se você parar de me tocar, eu vou te dizer. Ele disse. Mila e soltou enquanto o supervisor relutava em fazê-lo. Foi até que eles olharam para ele antes que ele soltasse também. Tudo bem, mas você deve nos dizer imediatamente. Sem atrasos. Estou avançando para o estágio central da vitalidade. É por isso que meus níveis de vitalidade são altos. Isso não parece certo. Em que estágio você está? Mila ficou confusa com a resposta. O processo de passagem para o estágio de vitalidade consistia em 2 estágios. A fase passiva e a fase ativa. O estágio passivo envolve o acúmulo de vitalidade suficiente para iniciar o estágio ativo, e acompanhado pela produção constante de vitalidade pelas células. O estágio passivo é incrivelmente lento e leva mais tempo para ser concluído. O tempo pode ser encurtado com o uso de itens com medicina espiritual. O estágio ativo envolve a canalização da vitalidade acumulada para a criação do núcleo. É rápido e leva horas em um caso normal, ou menos que isso, como no caso da presença de uma linhagem auxiliar. Ao contrário do estágio passivo, tem chance de falha, mas as chances de sucesso podem ser melhoradas com o uso de itens cheios de vitalidade, ou energia vital. Cada tentativa fracassada causará danos permanentes às células, o que levará à perda de vitalidade.
As células podem ser substituídas, mas isso significará um retorno ao estágio passivo. A resposta de Soverikon os confundiu. Ou ele estava errado, ou seu corpo estava realizando os dois processos ao mesmo tempo. Capítulo 80 Isso não é da sua conta. Ambos, respondeu Soverik. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, disse Mila. Soverik apontou para ela e disse: Você quer dizer que não pode? Ninguém pode. Mila disse de volta. Errado, você quer dizer que ninguém que você conhece pode. Ok, então. Talvez você esteja certo. Mas por que você está fazendo isso? Ele lhes disse isso, para que parte de sua curiosidade seja saciada. Ele estava realizando os dois estágios porque precisava de uma grande quantidade de vitalidade, mas a vitalidade é muito volátil para ser armazenada. A vitalidade pode ser considerada como o potencial de uma célula, somente quando ela precisava dela deveria estar disponível. Atualmente, ele não possui um órgão para armazená-lo, daí outro motivo para a criação de um núcleo de vitalidade. Sua decisão de criar um núcleo de vitalidade muito grande exige que ele produza cada vez mais vitalidade, ele teve que manter seu progresso que precisava de mais vitalidade. O aumento da dificuldade do que ele quer alcançar exige isso, mas ele não precisava dizer isso a eles. Sua voz fria, soou. Isso não é da sua conta. Como eles não jogaram esse menino no esquecimento? Talvez eu simplesmente não tenha nascido para ser pai. O supervisor que observava os procedimentos ao lado começou a se perguntar. Aqui eles estavam preocupados com o menino, bem não ele só estava aqui por curiosidade. No entanto, o menino tem a coragem de dizer que não era da conta deles. Não era uma visão nova, para ele de qualquer maneira, ele tinha visto muitas crianças assim, por causa de seu trabalho. Sua linhagem lhes dá orgulho inato, não é que as crianças estejam menosprezando as pessoas, mas mais que as crianças acreditam que estão no mesmo nível dos adultos. Soverik foi apenas mais desagradável sobre isso. Ele sentiu sua mão coçar para entregar algum castigo justo. Ele se conteve, mas tomou a decisão de nunca mais ter filhos. Goto passou a mão pelo pelo de sua cabeça em frustração. O fato de ter filhos criou a situação em que sua esposa está não o tornou preconceituoso contra eles. Ele sabia que não era culpa de Soverik e, do outro por sofrer atavismo, então ele não queria sentir sentimentos negativos sobre eles, era só que Soverik estava tornando incrivelmente fácil para ele se sentir assim sobre eles. Ele não ia desistir, porém, era ele quem queria ser pai e havia prometido a si mesmo ser um bom pai. Ele teve que retomar o constante assédio, mesmo que seu filho não apreciasse seus esforços. O processo é perigoso? Ele perguntou preocupado. Não é perigoso, apenas difícil. Goto continuou a fazer mais perguntas, enquanto a resposta de Soverik permaneceu indiferente. Suas idas e vindas foram finalmente interrompidas por Mila. Já que isso terminará se você completar o avanço, quanto tempo levará então? A pergunta dela finalmente o fez pensar um pouco antes de responder. Não sei exatamente quando será feito, mas estimo que precisa de mais um mês antes de ser feito. Os olhos do supervisor brilharam, ele se sentiu iluminado. Por completo, você quer dizer seu núcleo de vitalidade? Estou certo? Ele perguntou sinceramente, mas Soverik o ignorou. O supervisor continuou a murmurar. Não, isso não pode estar certo. Um núcleo de vitalidade precisa de horas no máximo para ser concluído. Em que mundo um núcleo de vitalidade precisa de semanas para se condensar? Devo estar perdendo a cabeça. Em vez disso, Soverik estava ouvindo o que Mila tinha a dizer. Posso ajudá-lo com isso. Mesmo se você estiver usando um método pouco ortodoxo, no final do dia, você está apenas tentando passar para o próximo nível. Isso significa que esse processo pode ser auxiliado com remédios de vitalidade. Isso é verdade, mas apenas objetos raros cheios de energia vital servirão, Soverik respondeu de acordo. A dificuldade de seu avanço poderia ser diminuída com remédios de vitalidade, mas ele não estava disposto a correr o risco de contaminar sua vitalidade. A qualidade de seu núcleo de vitalidade cairá e afetará seus avanços futuros. Seria um preço muito alto a pagar apenas para encurtar o tempo de que ele precisa. Ele queria manter a pureza de seu corpo a todo custo para não usar remédios de vitalidade, mesmo que fossem gratuitos. Na hierarquia de itens benéficos que podem ser pílulas, poções, injeções, ou objetos brutos não processados, os mais valiosos são aqueles que contêm energia vital.
A energia vital difere da vitalidade, porque pode ser usada com segurança, pelas células, e pode ser usada para qualquer coisa, sendo capaz de acelerar o crescimento e o desenvolvimento em um de seus usos. É a forma mais pura e segura de energia que as células vivas são capazes de utilizar. Também é benéfico para o desenvolvimento da alma. Itens com vitalidade são os próximos mais valiosos, eles complementam a quantidade de vitalidade no corpo e aceleram sua produção. Tem uma ampla gama de usos, dos quais o mais importante é a cura. Ao contrário da energia vital, a ingestão de mais não aumentará o potencial do corpo, mas o envenenará. Remédio de vitalidade que acelera a produção de vitalidade e é mais seguro, só vai danificar as células, que podem ser facilmente substituídas. Os que complementam a quantidade de vitalidade no corpo fornecem ao corpo uma pequena explosão de vitalidade, mas levarão a contaminar a vitalidade do corpo. Esse efeito colateral é muito difícil de eliminar se a contaminação atingir um determinado limite. Seus efeitos também são limitados ao corpo, não importa a qualidade ou quantidade do item, então, eles nunca podem afetar a alma. Os últimos são itens que contêm energia que as células podem usar, mas as células terão que se esforçar para convertê-los no que desejam. Essa necessidade de conversão torna seu efeito lento. Eles podem conter mana, ou energia espiritual em vários níveis de pureza. Eles são relativamente seguros em comparação com itens com vitalidade, portanto, embora seu efeito seja ruim, eles podem ser usados repetidamente, desde que sejam permitidos intervalos apropriados para o corpo se ajustar. O uso prolongado fará com que o corpo se adapte a eles, o que, por sua vez, levará a efeitos mais baixos. Pode afetar o corpo ou a alma. O supervisor balançou a cabeça, achando que Solveig estava sendo muito exigente. Itens com energia vital são um dos poucos objetos que podem afetar os transcendentes, de tão valiosos. Não pode ser comparado com a essência da vida, mas é mais fácil de adquirir. Pode ser considerado um desperdício ser usado em um garoto tentando atingir o nível de núcleo de vitalidade. Mas então Goto suspirou aliviado e isso deixou o supervisor surpreso. Eles poderiam ter itens com energia vital apenas para usar em uma criança. Bem, você está com sorte. Podemos ajudar com isso, disse Goto. Você pode. Eu não pensei que você fosse tão rico. Solveig foi iniciado. Ele sempre pensou que estava em uma família próspera. Ele não achava que eles tivessem muito dinheiro sobrando quando viu como viviam. Ele também tinha uma fonte secreta de informações que lhe assegurava as condições da família. A pergunta sincera de Solveig fez Goto tossir de vergonha. O que você sabe? Você é apenas uma criança. Solveig deu de ombros. Não importa. Contanto que você possa me ajudar. Mila sorriu e disse. Parece que você vai precisar da nossa ajuda com alguma coisa. Ele balançou sua cabeça. As coisas não tinham chegado ao ponto em que ele precisava de sua ajuda. Se eles tivessem 11 itens com energia vital, isso só poderia ser contado como se ele quisesse a ajuda deles. É mais como se você quisesse me ajudar. Eu não me importo com minha condição atual, mas você sim. Vou aceitar este pequeno favor e deixar você me ajudar. Duvido que você seja capaz de me ajudar depois disso. Solveig manteve. Ele podia entender a necessidade dela de se sentir presunçosa sobre todo o assunto, mas não tentaria cair nas boas graças deles. Ela continuou a sorrir. Confie em mim, não será o fim por muito tempo. A confiança dela o irritava. Parecia que ele estava errado sobre os meios de sua nova família. Ele teria que voltar para casa e questionar sua fonte de informação por tamanha incompetência. Depois que eles tiveram certeza de que Solveig estava seguro por enquanto, eles pararam de cutucá-lo. Solveig foi ficar ao lado para esperar uns próximos minutos. Gaster e Litori passaram pela pesquisa. Não havia nada fora do comum acontecendo com eles, e saber disso deixou Goto e Mila aliviados. O supervisor também ficou aliviado por não ter acontecido nada de errado. Ele gostaria de poder se despedir deles assim que fossem totalmente examinados, mas a questão da avaliação de vida ainda não foi concluída. Ele ainda tinha que aconselhar os pais a determinar o regime de treinamento para seus filhos. Olá! Essa novela foi tirada de Novelpin.